E aí, sabe quando a gente ouve falar de Kubernetes e parece, sei lá, um bicho de sete cabeças? Pois é. Hoje a gente vai desmistificar isso de um jeito um pouco diferente. Vamos pensar no Kubernetes como uma grande orquestra. A gente vai entender quem é o maestro, quem são os músicos e como essa galera toda toca junto a sinfonia que são as nossas aplicações. Bom, para começar, vamos falar do coração de tudo isso, o Cluster Kubernetes. Imagina só, ele é o palco e a orquestra, tudo junto. É um grupo de máquinas, que a gente chama de nós, sabe? Todas trabalhando numa harmonia perfeita. E a música que eles tocam são as nossas aplicações. O grande objetivo aqui é que essa música nunca pare, que ela seja executada sem falha nenhuma, 24/7. Ok, toda orquestra que se preze tem quem comanda, né? Uma equipe de gestão ali por trás de tudo. No Kubernetes, esse cérebro tem um nome, é o Control Plane. É ele que toma todas as decisões importantes, tipo que música vai tocar, quem sobe no palco e a que horas. Ele que garante que a orquestra inteira tá afinadinha. E olha só, essa tabela é basicamente o nosso organograma da gerência. A gente tem aqui os 4 papéis principais do Control Plane. Pensa neles como o maestro, a biblioteca de partituras, o gerente de assentos e os líderes de naipe. Bora conhecer cada um deles. E no centro de tudo, regendo a orquestra, tá ele, o Kube API Server. Ele é o nosso maestro. Pensa assim, ele é a única porta de entrada. Ninguém vai falar direto com o músico. Não, não. Todas as ordens, todos os pedidos, seja de dentro ou de fora do cluster, passam primeiro por ele. É o Kube API Server que interpreta o que precisa ser feito e comanda o resto da equipe. Depois do maestro, a gente tem o etcd. Isso aqui é como se fosse a biblioteca sagrada da orquestra, o cofre onde ficam as partituras originais. O etcd guarda o que a gente chama de estado desejado do cluster. Ou seja, se a partitura diz precisamos de 3 cópias dessa aplicação rodando, é o etcd que guarda essa informação. Ele é literalmente a fonte da verdade absoluta para todo mundo ali. Agora temos o Kube Scheduler. Esse cara tem um trabalho super importante. Ele é tipo o gerente de assentos da orquestra. Quando uma nova aplicação, que no mundo Kubernetes a gente chama de pod, precisa começar a tocar, o scheduler entra em ação. Ele olha para todos os músicos disponíveis, os nós, e decide qual deles é o melhor para executar aquela tarefa, levando em conta os recursos de cada um. E fechando a equipe de gestão, temos os Kube Controller Managers. A melhor analogia aqui é pensar neles como os líderes de cada naipe, sabe? O líder dos violinos, o líder dos metais, a função deles é ficar de olho nos seus grupos e garantir que o que está sendo tocado bate exatamente com a partitura que está lá no etcd. Se um músico para de tocar, por exemplo, é o líder do naipe que percebe e já arruma um substituto. Então, assim como uma orquestra pode ter um gerente específico só para cuidar daquele teatro onde ela vai tocar, o Control Plane também tem uns componentes que são opcionais. Eles só entram em cena em situações bem específicas, principalmente quando a gente está rodando tudo num provedor de nuvem. E o Cloud Controller Manager é exatamente esse cara. Ele é o especialista que conhece a casa. Ou seja, o provedor de nuvem que a gente está usando, seja AWS, Google Cloud, Azure, o que for. É ele que faz a ponte e cuida da integração com os recursos que são exclusivos daquela nuvem. Beleza, a gente já entendeu a gerência, o cérebro da operação. Mas e quem põe a mão na massa? Quem de fato faz a música acontecer? Agora a gente vai falar deles, os nós. Eles são os músicos da nossa orquestra, as máquinas que estão lá rodando as aplicações. E se a gente parar para pensar, o que todo músico precisa ter na sua estante para poder tocar? Basicamente, 3 coisinhas. Um agente pessoal, o próprio instrumento e talvez um engenheiro de som. No Kubernetes é a mesma lógica. Cada nó tem os componentes essenciais que fazem ele funcionar. O primeiro é o kubelet. Esse aqui é o agente pessoal de cada músico. Ele está ali, em cada nó, recebendo as ordens do maestro, o observer, e garantindo que o seu músico está tocando a partitura certinho. Ou seja, ele que se certifica que os containers dentro de um pod estão rodando como deveriam. Depois a gente tem o Container Runtime. Isso aqui é literalmente o instrumento do músico. É o software que, bem, roda os containers. É ele que de fato produz o som. Pode ser Docker, Containerd, qualquer outro, mas é ele que executa os containers que formam as nossas aplicações. Simples assim. Sem instrumento, não tem música. E, de novo, a gente tem um componente opcional. Pensa que nem toda apresentação precisa de um sistema de som super complexo, né? Da mesma forma, alguns componentes nos nós, apesar de serem bem comuns, não são estritamente obrigatórios. Esse componente é o Kube Proxy. Ele é tipo o engenheiro de som de cada músico. A função dele é cuidar das regras de rede em cada nó.
É ele que garante que o som de um músico consiga chegar em outro e, claro, que a música chegue até o público fora do cluster. Basicamente, ele cuida de toda a fiação da rede para a comunicação funcionar. Beleza, uma orquestra com maestro, músicos e gestão já é incrível. Mas, e se a gente quisesse algo a mais? Um solo de saxofone e um coral? É aí que entram os add-ons. Eles são os nossos artistas convidados que chegam para adicionar novas e poderosas funcionalidades para a nossa performance. Mas, peraí, como é que o músico encontra o outro no meio daquele palco todo? Ou como o maestro sabe se a performance tá boa, se alguém tá desafinando? Pois é para resolver esse tipo de coisa que os add-ons existem. Vamos dar uma olhada em 4 exemplos super comuns. Primeiro, o DNS. Pensa nele como a lista de contatos da orquestra. Ele permite que as aplicações se encontrem. Depois, a interface web, que é tipo uma sala de controle para o maestro ver tudo o que está acontecendo. A gente tem também o monitoramento de recursos, que mede o quão cansado cada músico está. E por fim, o logging, que é como o gravador da apresentação inteira, registrando tudo para a gente poder analisar depois. E tudo isso que a gente viu nos leva à característica talvez mais incrível de toda essa estrutura, a flexibilidade. Porque essa é a grande sacada do Kubernetes. Ele não é uma solução tamanho único. Com esses componentes, a gente pode montar desde um pequeno grupo de câmara para um projeto menor, até uma orquestra filarmônica gigantesca para uma aplicação de escala global. A estrutura se adapta perfeitamente à música que precisa ser tocada. E isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Agora que a gente conhece cada peça, cada músico e cada gerente dessa orquestra chamada Kubernetes, a questão é: qual vai ser a próxima grande sinfonia que a gente vai reger? As possibilidades, assim como na música, são praticamente infinitas.